Fala pessoal, tudo bem? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindos. Meu nome é Maurício e nesse canal eu falo um pouco sobre o cultivo de plantas no terraço do meu apartamento e o que deu certo, o que deu errado, e vou mostrando a evolução. Eu comecei essa série no mês passado, em julho de 2025, porque fez um ano desde que eu efetivamente comecei a montar isso tudo e me comprometi a fazer um vídeo por mês nos próximos meses para ir mostrando a evolução e tudo o que tem acontecido. Então eu fiz o vídeo de julho, foi o primeiro, e esse de agosto está sendo o segundo da série, digamos. Eu até pensei em nem fazer, porque não aconteceu muita coisa de um mês para o outro, mas para manter o ritmo, achei melhor filmar. Esse intervalo de um mês entre o vídeo passado e esse foi meio cruel aqui. Primeiro que esse inverno acho que está sendo um dos mais frios dos últimos... Eu vi uma reportagem falando que é o mais frio dos últimos 30 anos. E não acho que pelo frio que está fazendo à noite, até está fazendo frio, mas pela falta de calor. A gente está dias e dias e dias com a temperatura sem bater nem 20 graus, ou passa de 20 graus por algumas horas e logo esfria de novo. Então tá tudo meio paradão aqui, as coisas não crescem tanto com as temperaturas baixas. Mas o meu pior inimigo aqui é o vento, e a gente teve em julho um vendaval, que sei lá, fazia muitos anos que eu não via nada igual. Começou de madrugada e durou até meio-dia do dia seguinte, assim, foram acho que 12 horas de vento com rajada de 70 km por hora e detonou tudo, arrancou um monte de folha, quebrou um monte de galho, quebrou um monte de planta que estava já desenvolvendo. Então, infelizmente, faz parte aí da natureza, mas deu uma atrasada no desenvolvimento de um monte de coisa. E também teve outro dia surpresa aqui, que foi uma frente fria que ia passar batido aqui pelo litoral, mas ela estacionou bem em cima do litoral de São Paulo, e a gente teve acho que 120 milímetros de chuva em 4 horas ou 6 horas, que é uma chuva de verão forte, daquelas de dar enchente em todo canto, acontecendo no meio do inverno. Isso também não atrapalha, mas também não ajuda, né? Esse monte de água caindo de uma vez só. Mas fora isso, as coisas estão crescendo, eu removi algumas coisas, no meio do caminho eu tive uma infestação de pulgões, depois eu tive uma infestação de ácaros, eu fiz um vídeo sobre cada um dos assuntos, como eu combati, como eu resolvi, mas isso também colaborou para dar uma atrapalhada em tudo. Agora acho que está tudo sob controle, e de final de agosto, setembro em diante, as coisas começam a dar uma acelerada aqui, pelo menos a minha experiência do ano passado, tudo começa a crescer mais rápido. Então acho que a partir do mês que vem os vídeos vão ser mais interessantes. Antes de ir para o vídeo, vocês vão perceber que hoje não é o dia que eu filmei o vídeo. Eu filmei essa introdução no próprio dia, mas estava um vento muito forte e ficou o vento no meu microfone, então não dava para ouvir nada, não dava para entender nada. Então estou refilmando aqui a introdução, e durante o vídeo vocês vão ouvir bastante barulho de vento. Eu peço desculpas, mas eu não tenho como refilmar. Bom, é isso, fiquem com o tour aí de agosto, então espero que gostem, e nas próximas semanas eu vou ter uns vídeos mais interessantes aqui, que vou dar uma remanejada nas coisas e vou filmar para vocês acompanharem. Fechado? Valeu, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá começar a dar uma volta aqui. Eu vou tentar fazer o mesmo caminho que eu fiz em julho. Então, fazer uma panorâmica aqui de tudo. Não reparem na bagunça. Eu tirei tudo do chão para lavar ontem, mas está muito frio e eu desisti de mexer com água, não tem condições. Então tá tudo meio sujo. Eu vou começar pela jabuticabeira e fazer aqui em sentido horário, passar por tudo para mostrar para vocês. Eu vou colocando o nome das plantas na tela igual eu fiz da última vez, mas estão começando aqui pela jabuticabeira. Coitada, essa daqui, no vídeo passado ela estava começando a soltar um monte de folha nova, e aí deu um vendaval absurdo aqui que arrancou tudo, e hoje está de novo, vocês podem ver. Arrancou todas as folhas novas dela, então ela está meio sofrida, mas ela vai voltar, eventualmente ela vai voltar. Aqui na base a gente tem o gerânio que estava feio, voltou à vida, as lobélias aqui no inverno para atrair as abelhas, tem esse tipo de oxalis aqui, tem viola ali. Então isso aqui por hora vai ficar assim. Provavelmente quando chegar o verão eu vou remover tudo isso e trocar por alguma coisa que tolere melhor o calor. Seguindo aqui para pitanga formando, deixa eu ver, ontem, aqui ó, opa, errei, formando a primeira pitanga aqui da temporada, mas ela tá forrada de flores. Se vocês olharem, tá vendo tudo aqui,
tudo aqui. Aqui centenas, se tudo isso aqui virar fruta, eu vou ter umas 2.000 pitangas para comer. Tá bem bonita. No pé dela tem algumas flores de inverno, aqui tem um amor perfeito e algumas coisas que eu não tenho mais recentemente. Aqui tem uma vinca que eu fiz uma muda, pentas, eu tô fazendo alguns experimentos aqui, depois eu falo melhor. Mas tá bonita e soltou um monte de folha nova aqui também, um monte de brotação. Seguindo aqui pro vaso das angelônias, da última vez estava bem pequeno, agora já está bem grande, cheio de flor. Começou a época delas. Tem 3 angelônias aqui e o meu forbia, que é essa aqui, que atrai as abelhas jataí, por isso que eu mantenho plantado. Próximo é a acerola. A acerola tem que dar alguns passos para trás aqui, porque essa aqui é a grandona. Essa aqui que eu falei que qualquer hora o vento vai derrubar, espero que não, mas... Tá bonita, mas no inverno ela cresce bem devagar, né? Ela começou a soltar alguns brotos novos aqui, tá vendo? Esse aqui é novo. Se olhar aqui nos troncos tem algumas brotações saindo, mas nada demais por enquanto. Aqui na base dela tem essa petúnia que cresceu muito desde o último vídeo. E as lobélias ali, e as lobélias inclusive soltaram sementes. Eu tenho 1 milhão de lobélias brotando aqui em volta do vaso inteiro. Bom, seguindo aqui pro meu pé de limão, que sinceramente aqui pra mim no inverno, e ano passado foi assim, ele não faz nada, ele fica aqui meio paradão, mas os limões vão amadurecendo. Eu falei que tem uns 30 limões aqui e é isso mesmo, tem aqui um monte, mais um monte, aqui pra trás, ali. Faz 1 ano que eu não compro limão. Aqui na base dele tem a azulzinha que cresceu bastante. Eu plantei algumas vincas aqui de semente, tá vendo? Aqui, ali. Plantei outra azulzinha aqui também no lugar. E tem as eufórbias também. E eu tô vendo aqui deixa eu mostrar. Joaninha. Não vai focar. Mas... tive uma infestação de pulgão aqui e as joaninhas apareceram. Agora eu tô vendo sempre. E tô vendo os ovos delas também de vez em quando. Bom, seguindo aqui. Esse vaso aqui vou remover. Aqui eu tenho mais uma angelônia igual aquela ali, roxa com flor agora. Gardênia cheia de brotação, tudo verde aqui é brotação nova. E começou a dar os botões, isso aqui é botão de flor. Mas ela é muito devagar no inverno, eu acho que só vai abrir flor, sei lá, em setembro pra frente. A primavera branca. Caíram as flores e ela tá em época de brotação. Então, tudo isso verde claro são as folhas novas saindo para o próximo ciclo dela. Eu vou em breve fazer uma poda de inverno aqui para dar uma controlada nela, tá muito grande. Mas tá bonita. Aqui os vasos das petúnias que eu mostrei no vídeo passado, essa aqui parece de mentira, né? Isso aqui eu acho que não é nem uma petúnia, acho que isso é uma calibracoa, talvez, mas forrada de flor. Aqui atrás essa roxa, eu plantei as duas juntas, mas essa aqui tá engolindo a de trás. Mas bonita. Aqui eu tenho outra petúnia, que também mostrei no vídeo passado. Aqui eu tenho uma muda de Scaevola, que eu removi, porque foi uma das plantas que foi atacadas pelos ácaros. Mas eu salvei uma muda, passei veneno nela, enraizei e ela começou a brotar, tá? Acho que vai pra frente aqui. Eu não sei se isso vai dar certo depois, porque as duas ficam muito grandes, mas por enquanto estão aí. Agora os vasos aqui do fundo, deixa eu dar uns passos para trás para dar uma geral. Estão já bem mais bonitos do que no vídeo passado. Então aqui eu tenho os gerânios, ali a angelônia também encheu de flor, tá bem cheia. Aqui as eufórbias, as petúnias, que nem sei se no vídeo passado já estavam plantadas ou não, mas elas cresceram bastante, a folhagem. Esse vaso aqui tem mais gerânios, é meio que uma cópia do vaso aqui da esquerda. A diferença é que eu plantei aqui uma sálvia. Essa é a sálvia farinácea, que dá uma flor roxa e atrai bastante borboleta, beija-flor. Plantei para ver se vai para frente aqui. Ela tá
Ela é um imã de pulgões aqui. Toda vez que eu mexo, eu encontro um. Mas assim, nada demais. Depois eu vou passar algum controle aqui, um NIM pra tentar controlar. Aqui eu tenho o meu Trialis, que vocês podem ver que tá muito mais cheio do que no vídeo passado. Eu comentei que eu faço uma poda por volta de abril, maio, eu acho. Eu fiz uma poda. Ele fica só no galho. E aí ele vai enchendo. Cada vez que ele solta um galho novo... deixa eu mostrar, dar um exemplo aqui, ó. Aqui ele soltou um galho novo, eu venho aqui e vou podar ou aqui ou até aqui embaixo. E aí de cada poda que eu faço, ele bifurca. E aí ela vai ficar bem cheio e mais controlado. Ano passado meio que ficou descontrolado, ficou enorme. Quando florescer vai ficar bonito. A pluméria agora tá pelada total. Caíram todas as folhas. Acho que daqui um mês e meio, talvez, ela comece a brotar. A grumichama tá bonita. Cresceu um monte aqui, ela tá cheia de brotação nova. Então aqui, ó, essa aqui é a próxima leva de brotações dela. Então isso aqui vai desenrolar e vão sair folhas. E eu tenho 99% de certeza que essa próxima leva aqui de folhas já vai vir com as flores. Porque ano passado ela floresceu por volta de setembro. Então o tempo disso aqui crescer já vai ser a época das flores. As flores nascem entre as folhas. Esse ano eu espero ter grumichama para comer. Aqui, essa petúnia também gigante, tá enorme. Ali tem a Sampatins, tá grande também. Aqui seguindo, isso é uma grumichama anã, que é a Eugênia itaguaiensis. Ela soltou um monte de brotação bem bonita aqui embaixo e aqui em cima ela tá meio feia. Eu pensei em podar e deixar ela brotar da base, mas não sei, vou esperar um pouco para ver se ela enche. Acho que até isso aqui produzir vão alguns anos. Aqui eu tenho a amélia. Isso aqui eu tenho dois pés, né? Eu tô prestes a jogar fora, porque tô com elas faz, sei lá, mais uns 3 meses, elas não cresceram nada. Não sei se elas vieram já doentes do produtor. As folhas novas sempre queimam. Não sei se é porque tá fazendo frio também. Vou esperar mais um pouco. Mas se até... Deixa eu pensar. Se até outubro isso aqui não andar, vou desistir. Aqui tem outra angelônia. Aqui o meu... a minha horta descontrolada. Tenho orégano, manjericão, tomilho, salsinha, cebolinha, tomilho e limão. Morango, eu comi bastante morango. Agora ele talvez comece a dar de novo. E a salsinha encobriu tudo aqui. Eu tenho 2 pés de alface. Alface roxo e alface verde. E aqui não sei se da outra vez eu já tinha. Tinha já. A lavanda tá bem cheia. Começou a dar flor, mas de novo, a salsinha tá cobrindo tudo. Depois eu vou tentar dar uma limpada ou remanejar as coisas aqui. Aqui eu tenho a orelha de onça. Essa tá bonita. Soltou um monte de brotação embaixo. Eu vou movimentar ela para um vaso maior em breve, provavelmente. Porque isso aqui tá pequeno, mas ela deve ficar com uns 2 metros se deixar. O tomate, esse aqui tá bonito. Olha a quantidade de tomate. Se eu virar aqui, tem muitos. E eu já colhi bastante. Esse tomate, eu não sei se ele é determinado ou indeterminado, né? Se ele dá fruta e morre ou se ele continua crescendo. Pelo comportamento eu acho que ele é determinado, então ele vai dar tomate até morrer. Bom, seguindo aqui, o leiteiro, que é outro tipo de eugênia que eu comentei no vídeo passado que eu queria pela cor das folhas. Então agora vocês podem ver que bonito, a folha bem roxa, tem 2 mudas, eu quero ficar com uma só, a outra eu vou provavelmente doar. A amora, que também no vídeo passado era só um galho seco e morto, falei que ela ia recuperou. Então tudo isso aqui é folha de amora, aqui. Eu vou depois prender ela aqui nesse galho, mas eu acho que nesse verão eu já vou ter amora. E aqui eu tenho outras coisas, tenho outra amélia, essa aqui é a que tá mais promissora. E a outra morreu, joguei fora. Ali eu tenho uma petúnia, aqui eu tenho uma muda de agapanthus que eu removi, e aqui tem uma gardenia que tava meio feia. Tô vendo se ela volta, mas acho que eu não vou ficar, não tenho espaço pra isso tudo aqui.
Aqui eu tenho o buchinho, que eu falei que me deram porque tava morrendo. Eu salvei ele, ele recuperou. Tá bem bonito, cheio de broto novo, tá vendo aqui? Mas é uma planta que não me atrai, eu não, sei lá, eu quero me livrar, só que o vaso pesa 1 tonelada e ninguém tem coragem de descer com isso aqui, então por hora tá aí. Lá em cima tem um experimento. Opa, deixa eu tirar o dedo. Esse vaso aqui eu plantei 2 petúnias que são bem agressivas, que ficam gigantes, e eu imagino que com o passar do tempo elas vão descer aqui pela parede. Então vamos ver, é um experimento, e tem também uma eufórbia no meio. Daqui um mês a gente vai ver se isso aqui deu certo ou não. E o vaso não vai cair com vento. Eu coloquei seixo no fundo, então tá pesando 1 tonelada. Aí aqui, deixa eu dar uns passos para trás. Eu tenho a outra jabuticabeira. Essa aqui tá mais bonita, ela menos afetada pelo vento. Aquela ali, a primeira que eu mostrei, é disparado a mais afetada, porque o vento vem de lá pra cá, direto. Essa aqui, o lado aqui que não bate vento tá até com bastante folha, e o lado onde bate vento tá detonado ainda do último vendaval. Mas tá ok. A dália, eu preciso remover as flores secas, mas tá bem bonita, cresceu bastante. E tá cheio de botão, se você olhar aqui, aqui, ali no fundo, enfim, vários botões. Eu plantei aqui também 3 vincas. Eu plantei direto a semente no solo. Aqui, aqui, aqui. Essa planta é um tipo de vinca que fica rasteira, então meu objetivo é que ela cubra a terra, porque aqui com o sol fica muito seco e quente. Então quero usar de forração. O gerânio, não sou muito fã de gerânios, como eu já comentei, mas tá bonito, não vou mexer nele, tenho dó de mexer. Até deu bastante flor agora, tá bem bonito. É época de gerânio, eles gostam de tempo assim. Então, aqui bastante coisa, tá bem bonito. Quando a pluméria aqui, a jasmim manga brotar, vai ficar melhor. E quando a jabuticabeira encher também, tá bem feia, coitada. Seguindo aqui pra lateral, eu tenho outra pluméria que também as folhas caíram, não sobrou nada dela. Daqui um tempo a gente vê. Aqui tem os agapantes. Esses 2 agapantes aqui estão muito maiores que ano passado. Esse ano com certeza vai ter uma floração boa. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho essa petúnia roxa que foi destruída pelos pulgões. Então eu ia arrancar, não arranquei. Vou esperar ver se ela volta ou não volta. Aqui eu tenho a angelônia. O vendaval quebrou ela pela metade. Aqui, tá vendo? Mas ela começou a brotar, tá ok. E aqui eu plantei uma verbena tenuissecta, que é esse tipo de verbena com a folha bem fininha, sabe? Fazia uma década que eu não achava isso aqui à venda. Eu achei uma mudinha e comprei. Era um galho e em 20 dias ela já tomou conta de tudo. Então eu não sei, ela é um pouco talvez agressiva demais, mas eu vou ver o que eu faço, se eu mantenho aí ou se depois eu coloco em algum outro lugar. Mas ela tolera bastante calor e dá essa flor roxa e o cheiro é bem bom, bem cheirosa. Seguindo aqui, tenho essa vinca. A vinca, como eu falei, tá sempre bonita, nunca muda muito. Já comentei no outro vídeo também que a câmera não captura direito a cor dessa planta. É uma cor muito estranha. E vocês podem ver que ela tá com algumas flores bem escuras. É porque tá fazendo muito frio à noite. Tá fazendo, sei lá, 11 graus, 12 graus. E afeta a coloração dessa planta, ela fica meio estranha. Depois de um tempo, quando eu começar a esquentar, ela volta. Aqui, a escaivola tá bonita. A par dela que ficava aqui, onde está a verbena, foi uma da que foi destruída pelos ácaros. Ela estava tão tomada que eu resolvi remover inteira. Não valia a pena salvar, mas a muda dela é a que eu fiz e eu mostrei lá no vaso da petúnia. Mas essa planta aqui, o ideal seria ela estar num vaso alto, né? Vocês podem ver, ela está quase no chão já e nem começou a esquentar. Então não sei muito bem o que fazer, mas tenho dó de mexer também, deixa ela aí por enquanto. Aqui tem uma zinnia, nem sei se já estava aí da outra vez. Aqui tem uma petúnia igual a que está lá no outro vaso.
também cheia de brotos novos. Tá até meio seca, acho que eu preciso regar, porque tá ventando muito. No vídeo passado também tinha essa petúnia aqui, que eu falei que eu achava que ia morrer, mas claramente não morreu, ressuscitou aqui. Tá bem cheia. Essa aqui é uma variedade que fica menos agressiva do que essa daqui. Essa aqui acho que ela vai ficar redondinha. Aqui tem uma vinca que provavelmente caiu alguma semente dessa vinca aqui e nasceu sozinha. E tô vendo que tem uns furos aqui, talvez tenha alguma lesma aqui nesse vaso. Mas vamos ver que cor de flor vai dar. Provavelmente não vai ser igual a planta mãe. Aqui tem um outro agapanthus. E aqui eu plantei uma daquelas eufórbias para cobrir a terra aqui. Porque aqui bate sol e fica muito seco. Que mais? Aqui eu tenho o viburno. Eu tô prestes a remover essa. Por hora eu vou deixar. Mas eu tô pensando em remover ela e colocar a grumichama no lugar. Porque essa planta não é nativa. Uma planta... Ela dá essas flores aqui. As abelhas gostam. Bom, tá vendo? Só porque eu falei apareceu uma abelha aqui. As abelhas gostam. Só que ela tem milhões de mini florzinhas e os pulgões se enfiam nela e é impossível de remover. Grande parte do ataque dos pulgões aqui veio dessa planta. É a minha conclusão. Mas vamos ver. O que talvez eu faça é, depois que ela terminar de florescer, eu vou fazer uma poda para deixar ela mais estreitinha. E aí depois eu decido. Aqui eu tenho uma batata doce, que isso aqui durante o verão ela fica gigante, ela vai até o chão, vai estar crescendo. E aqui a jabuticabeira sabará, que todas essas folhas aqui clarinhas são brotações novas. Então tá lotada de folha nova. Ela também foi detonada pelo vendaval. Os ventos que dão aqui, é que quem não é da região não conhece, mas tem um vento chamado noroeste, que é um vento que ele vem do continente em direção ao litoral e ele desce a Serra do Mar, e quando ele desce a serra ele ganha velocidade e ele fica seco. E ele chega aqui na região como se fosse uma air fryer ligada. Então, se você olhar aqui, olha o que acontece com as folhas. Isso aqui é tudo do dia do vendaval. Então ele literalmente queima a folha como se fosse uma air fryer. As folhas velhas são menos suscetíveis, mas as folhas novas são muito suscetíveis. Então, essa planta aqui que estava cheia de brotação na época, foi mais afetada. Mas, enfim, logo ela recupera. Ela tá bonita também, tá bem cheia. Esse ano eu acho que ela vai ganhar bastante altura. Ano passado ela cresceu esse tanto. Esse ano eu espero que ela cresça mais e dê uma enchida nas laterais. Então deixa eu dar uns passos para trás aqui, só para mostrar a geral. E agora só faltaram esses vasos aqui e os de trás. Aqui, essas duas yuccas eu desisti delas. É uma planta que também não é nativa, não me interessa. Ela tá sempre meio feia, ela não gosta do clima daqui. Ela não tem cara de que vai dar flor esse ano de novo, então vou provavelmente doar, ver se alguém quer fazer uma doação. Aqui eu tenho uma Calibra Coa que eu peguei ela meio morrendo, plantei, ela voltou, tá bem bonita. Eu adubei tudo recentemente, então tá bem cheia. E aqui eu tinha também uma Mandevilla vermelha. No vídeo passado vocês lembram dela, mas ela tava cheia de ácaros e eu removi não, podei, e ela começou a brotar de novo aqui da base. Então vamos ver se ela volta. Acho que ela vai voltar sim, tá aqui. Aqui eu tenho um pé de lavanda, dois na verdade. Isso aqui é a lavanda inglesa, que é a lavanda verdadeira, né? Aquela lavanda que eu mostrei antes lá na horta é a lavanda, esqueci, francesa talvez. Uma é dentata e a outra é angustifolha, se não me engano. Essa é a lavanda que você vê, sei lá, nos campos na França e tudo mais. A flor é bem diferente. Ela é bem mais escura, mais vistosa e tal. Mas o cheiro, pra ser sincero, é idêntico. Eu comprei ela menor e tudo isso aqui, claro, são brotações novas. E bastante flor nova.
Não sei se ela vai resistir ao verão, mas vamos ver. Então, a lavanda. E o que mais? Aí eu tenho essa jardineira aqui, que quem assistiu o último vídeo não, talvez o penúltimo vídeo, me viu montando. É uma jardineira suspensa que eu comprei para plantar basicamente hortaliças. Mas eu tava com um monte de flor sobrando e a época de plantar hortaliça meio que já passou. Então eu plantei as flores e ano que vem eu vou me organizar melhor. Então aqui tem uma calibracoa. Isso aqui é um tipo de petúnia que eu ganhei sem flor nenhuma. Depois eu mostro uma foto. Não sabia nem o que era. Ela tem esse formato diferente. E essa aqui também é uma petúnia que o vento quebrou ela inteira. Tá vendo aqui? Ela tinha vários galhos e o vento destruiu tudo. Mas ela começou a brotar de novo. Tá ok. Aqui eu tenho uma cenoura, que é uma parte do meu experimento. E aqui eu tenho uns rabanetes. Eu colhi os rabanetes maiores. Tem os menorzinhos que eu tô esperando aqui eles crescerem um pouco mais. Aqui eu tenho alface, mas o vento quebrou também parte dos alfaces. Sobraram 2 só. Tem esse e esse. E aqui eu tenho cebolete, que é um tipo de tempero. Até dando flor aqui. Mas eu plantei aqui porque afasta os pulgões. E os pulgões gostam dessa planta aqui. O cheiro, se você mexe na folha, tem um cheiro parecido com alho. Então, é isso aqui. Depois eu vou, ainda não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Vou movimentar possivelmente ali para trás, onde está o buchinho, depois que eu movimentar. Aqui tem minha colheita de rabanetes e beterraba. As suculentas começando a dar flor, isso aqui no meio saindo são as flores. Aqui eu tenho 3 calibracoas que estavam num vaso ali atrás e que foram infestadas de pulgão. Eu podei elas inteiras, limpei e replantei. Vamos ver, elas já estão brotando, acho que vai pra frente aqui, vai dar certo. Aqui eu tenho uma portulaca que é 9 horas, né? É uma planta. Aqui tem as fotos das flores. Acho que quem conhece sabe o que é pela folhagem. Como tá nublado, como o dia tá meio feio hoje, não tem nenhuma flor aberta. Mas é uma planta nativa do Brasil e as abelhas gostam muito, então resolvi comprar. Tava baratinho, depois eu vou ver onde eu vou colocar. Aqui eu tenho o meu experimento com a mandevilla e deu certo. Do vídeo passado para esse ela já cresceu muito, então ela já tá sei lá, uns 2 metros para cá e para cá também. E ela começou a invadir o vizinho, inclusive, tem que puxar ela aqui para cá. Mas depois eu vir com uma tesoura de poda e dar uma organizada nisso aqui. Eu vou remover as brotações aqui embaixo e deixar ela mais presa na parede. Mas tá fazendo exatamente o que eu imaginei que ela ia fazer. O que acontece quando ela tá solta, sem suporte, o galho fica bem fininho, assim, que nem esse aqui. Uma vez que ela tem suporte, para cada nó aqui, né, cada nó entre as folhas, ela começa a soltar um galho novo. Então, ela vai soltar e aí desses galhos saem as flores. Se vocês olharem aqui, já tá bem cheio. Então, podando eu vou conseguir deixar mais organizado, mas tá ficando legal, mais ou menos o que eu imaginava que ia acontecer. Então, vou mostrar aqui de longe. Aqui eu tenho minha outra acerola, essa aqui também, coitada. Ela tava cheia de brotação nova quando deu o vendaval. Então o vendaval também tostou tudo. Aqui em cima dá pra ver todos os galhos queimados. Ali também, bom, todos aqui, vários. E aí depois eu dei uma podada e começou a brotar de novo. Então tá ok. O que eu vi é que tava cheio de ovos de joaninha aqui. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Isso aqui laranja, bom, não dá pra ver direito. Isso aqui laranja, embaixo da folha, são ovos de joaninha. Aqui embaixo dela, bom, tá
tá na sombra, mas tem uma calibracoa e uma petúnia. Aqui eu tenho a goiaba roxa, embaixo eu tenho as lobélias, a lobelia tá bem bonita. Aqui tem o platicodon, aquela flor balão, bem cheio de flor. E a goiaba deu flores. Essa aqui já tá formando a goiaba e tem várias outras flores por abrir. Então, acho que daqui sei lá, um mês, talvez um pouco mais, eu vou ter flores. Então, é isso. Dá uma 360 aqui. Não reparei na zona. Então, próximo vídeo, que vai ser setembro, já vai estar, acho que tudo bem mais cheio aqui. Cada dia de hoje até setembro a gente está ganhando um pouco mais de 1 minuto de luz do dia, pelo menos aqui onde eu tô. Então significa que daqui a um mês os dias já vão estar durando pelo menos meia hora a mais do que hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo. Valeu!